Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Ensinamento sobre juramentos. Disse Jesus aos seus discípulos: Igualmente ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas guardarás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, digo-vos que não jureis de modo algum sem motivo justo, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, pois não podes fazer branco ou negro um só dos teus cabelos. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Tudo que disto passa procede do maligno. Comentários dos Pais da Igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. Nosso Senhor tinha antes ensinado que não se deve praticar injúria alguma contra o nosso próximo, proibindo tanto a ira como o homicídio, a concupiscência como o adultério e o abandono da mulher com o libelo do repúdio. Agora, em consequência, ensina que se deve evitar toda injúria contra o Senhor, já que proíbe como má não só o perjúrio, senão também o juramento como ocasião de algum mal. Por isso diz: Igualmente ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás. Diz-se em Levítico: Não jurarás falso em meu nome. E, para que as criaturas não erigissem deuses de acordo com seu bem-querer, mandou que todo juramento seja atribuído a Deus e que não se façam juramentos pelas criaturas. Com o que acrescenta: Oferece os teus juramentos a Deus, isto é, se acontecer de jurares, jurarás pelo Criador, não pela criatura, o que é razão para se dizer no Deuteronômio: Temerás o Senhor teu Deus e jurarás pelo seu nome. São Jerônimo. Isso foi concedido aos homens em nome da lei, como se concedido a crianças, porque, do mesmo modo como se ofereciam vítimas ao Senhor para que não fossem imoladas para os ídolos, assim também lhes era permitido jurar por Deus, não porque com isso fizessem alguma coisa boa, mas porque seria melhor oferecer o juramento a Deus do que aos demônios. Pseudo Crisóstomo. Ninguém jura frequentemente sem que alguma vez incorra em juramento falso. A maneira daquele que tem o costume de falar muito, às vezes fala coisas inoportunas. Santo Agostinho. Como jurar em falso é um pecado grave e ninguém está mais longe de incorrer nele do que aquele que não é acostumado a jurar, ainda que o fosse com verdade, quis o Senhor que, não jurando, não nos separássemos da verdade. Não quis que, jurando o verdadeiro, expuséssemos-nos ao juramento falso. Por isso, acrescenta: Eu, porém, digo-vos que não jureis de modo algum. Nisso, confirma a justiça dos fariseus, que consistia em não jurar em falso. Não perjura aquele que não jura. Mas, como todo aquele que traz Deus por testemunha está jurando, deve-se examinar se parece que o apóstolo disse algo contra esse preceito, porque jurou muitas vezes,
desse modo, como quando disse aos Gálatas: no que vos escrevo, digo diante de Deus que não minto. E escrevendo aos Romanos: o Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho de seu Filho, me é testemunha. Pode ser que alguém interprete que só esteja proibido o juramento no qual se pronuncia algo em nome de cuja virtude se jura, e que Deus me é testemunha não é juramento, já que para tanto seria necessário dizer por Deus. É ridículo pensar dessa forma, mas também é mister saber que o apóstolo jurou dessa maneira, dizendo aos fiéis de Corinto: todos os dias, irmãos, morro, juro, pela glória que tenho de vós. Coisa que, a fim de que ao entendimento de ninguém soe como vossa glória me faz morrer todos os dias, as versões gregas creem que não pode ser dito por outrem senão aquele que jura. Muitas vezes, não sendo possível entender o sentido das palavras, compreendemos nas ações dos santos o que em palavras facilmente se pode traduzir em sentido diverso, se os exemplos dos santos não lhes dessem a verdadeira significação. O apóstolo jurou em suas cartas, e assim manifesta como se deve entender o que o Senhor disse: eu, porém, digo-vos que não jureis de modo algum, a fim de que, jurando, não venhas a adquirir o hábito de jurar, porque da facilidade de jurar se passa ao costume, e do costume ao falso juramento. E assim o apóstolo não se viu a jurar senão por escrito, quando maior precaução e consideração são necessárias, de modo a não permitir um deslize da língua. Contudo, o Senhor disse que em absoluto não se pode jurar. Não concedeu, pois, essa licença aos que escrevem. Como não é lícito dizer que Paulo é réu de um preceito rompido, especialmente na composição de suas cartas, é preciso compreender que aquele advérbio, de modo algum, assim está posto para que, quando te for possível, não desejes jurar, nem tampouco vejas no juramento algo de bom que possa ser objeto de deleite. Nas Escrituras, como há aí maior preocupação, verifica-se que o apóstolo jura em algumas passagens, para que não haja quem creia que se peca ao jurar com verdade, e ademais, para que se compreenda melhor que os corações da fragilidade humana podem preservar-se livres do pecado não jurando e preservando-se do perjúrio. São Jerônimo. Por último, considere-se que o Salvador não proibiu jurar por Deus, senão pelo céu e pela terra, por Jerusalém e por tua cabeça. Sabe-se que os judeus sempre tiveram o péssimo costume de jurar em nome dos elementos da natureza. Aquele que jura venera ou ama aquilo em nome de que jura. Os judeus, pois, jurando em nome dos anjos e da cidade de Jerusalém e do templo e dos elementos, tributavam a essas criaturas as honras de Deus, ao passo que a lei nos manda que não juremos senão em nome de Deus, nosso Senhor. Santo Agostinho. Ou, no mesmo sentido, diz ainda: nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. Porque os judeus não acreditavam estar obrigados pelo juramento quando juravam essas coisas. Como se dissesse: quando juras pelo céu e pela terra, não creias que por isso deixes de estar obrigado ao Senhor, quanto a tudo que juraste, porque será provado em juízo que jurastes por aquele cujo trono é o céu e o escabelo é a terra. O que é dito, não de modo a se compreender que Deus tenha membros postos no céu e na terra, tal como nós ao nos sentarmos, mas sim que o assento de Deus representa o juízo de Deus. E uma vez que o céu é a parte de maior aspecto de todo o universo, sentar-se no céu é dito de maneira que o poder divino seja mais eminente pela maior das belezas. Diz-se que calca a terra porque a dispôs no último lugar da criação. Espiritualmente, designa com o nome de céu todas as almas santas, e com o nome de terra o pecador, porque o homem espiritual julga todas as coisas. Foi dito, pois, ao pecador: és pó,
e em pó te hás de tornar. E aquele que diz permanecer na lei é posto sob a lei, e, portanto, ele oportunamente diz que a terra é o escabelo de seus pés. Prossegue: nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. O que é melhor que dizer minha cidade, compreendendo-se, contudo, que foi isso que ele disse. E como ele próprio é Deus, deve jurar por Deus aquele que jura por Jerusalém. Prossegue: nem jurarás por tua cabeça. Que é que se pode pensar com maior propriedade que diz respeito a alguém que é sua própria cabeça? Mas como diremos que é nossa quando não temos poder para fazer com que um cabelo branco se torne preto? Por isso diz: não podes fazer branco ou negro um só dos teus cabelos. Desse modo, qualquer pessoa que jura por sua cabeça deve juramento a Deus, e o mesmo se entende quanto a tudo mais. São João Crisóstomo. Observa que Cristo exalta os elementos deste mundo, não por sua própria natureza, mas pela relação que tem com Deus, a fim de eliminar toda ocasião de idolatria. Rábano Mauro. Aquele que nos proibiu de jurar nos ensinou como se deve falar, dizendo: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Quer dizer, para aquilo que é, basta dizer que é, e para o que não é, basta dizer que não é. Pode ser que aqui se diga 2 vezes é, não, não, para significar que aquilo que afirmas com a boca deves provar com as obras, e que aquilo que negas com palavras não confirmes com obras. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, para os que vivem a simplicidade da fé, não é necessário jurar, porque para eles o que é verdade o é, e o que não é verdade não o é, e por isso as palavras e as obras deles sempre são verdadeiras. São Jerônimo. A verdade evangélica não necessita de juramentos, já que toda palavra fiel é um juramento. Santo Agostinho. Por isso é que aquele que compreende que não se deve jurar nas coisas boas, mas apenas nas necessárias, modere-se o quanto possa para que não jure, senão quando haja verdadeira necessidade. Como quando, por exemplo, vê que há homens preguiçosos para crer no que é necessário crer, e que não creem a menos que sejam encorajados por meio de juramentos. É bom e agradável o que se diz aqui: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo o que disto passa procede do maligno. Isto é, se te vês obrigado a jurar, sabes que isso provém da necessidade, a qual nasce da fraqueza daqueles a quem desejas persuadir de algo, fraqueza que é, em todo caso, um mal. E por isso não disse: o que passa disto é um mal. Nada fazes de mal, já que empregas bem o juramento para persuadir outrem do que queres persuadi-lo para seu bem. Antes, o mal vem daquele por cuja fraqueza te vês necessitado de jurar. São João Crisóstomo. Ou provém do mal, isto é, da fraqueza daqueles a quem a lei permite jurar. Assim Cristo não mostra que a antiga lei provém do demônio, mas conduz da velha imperfeição à novidade abundante. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,